Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois. Neste vídeo, conforme prometido, eu vou mostrar o resultado do mês de setembro em matéria de rendimentos dos 50 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira real. Esse estudo aparece uma cota de cada, são 6 setores e nós vamos mostrar o que aconteceu no mês de setembro em cada um desses fundos, em cada um dos setores. Vamos para o vídeo? Começando pelo segmento de lajes corporativas. Conforme falávamos, vamos tratar aqui de mostrar o rendimento que esse segmento distribuído em 5 ativos nos deu no mês de setembro. Como podem ver, 0,93%. Fazem parte deste segmento, entre os 50 fundos imobiliários que nós temos nesta carteira, 5 de lajes corporativas. Aí é C11, BBP11, que mudou de nome, agora se chama TVRI11. Então, ticket na B3 do BBPO11, agora é TVRI11. O CXCO11, GTWR11 e o TEPP11. Aqui está o valor da compra, cada uma dessas cotas. No dia 11/10, segundo o site Investidor 10, cada uma valia estes valores, não é? Então, já houve uma valorização num período de praticamente 6 meses, de 14,47%. O site também nos diz que nesses 12 meses, o rendimento desses ativos foi da ordem de 11,29%. E o último rendimento, cada cota, né, desses 5 ativos, 3,77, né, R$ 3,77. Então, se você divide 3 centavos, 77 centavos, pelo valor de cada cota, então chegamos ao total de 0,93% na média desses 5. Menos que 1%, mas ainda um retorno muito bom, considerando que não existe imposto de renda sobre o provento do segmento de fundos imobiliários. Agora, nós temos o segmento de shoppings. Também são 5. Nesta carteira nós temos o ativo ABCP11, FIGS11, HSML11, o VISC11 e o VSHO11. Aqui é o valor da compra no dia 4 de abril de 2023. Foram investidos R$ 344,33 nesses 5 ativos, uma cota de cada, para fazer esse estudo. E atualmente, esses R$ 344,33 viraram R$ 417,40. A valorização aqui foi de 21,22% em pouco mais de 6 meses. Não é? Segundo o site Investidor 10, nos últimos 12 meses, cada ativo deste teve este tipo de rendimento aqui, não é? Na média, 9,04. O último rendimento, o valor pago por cota de cada um desses ativos, está aqui. Esses 5, né, uma cota de cada, eu obtive R$ 3,45 de rendimento, perfazendo, então, uma média de 0,82. Você vê que o shopping ele dá um retorno menor do que o segmento anterior de lajes corporativas. Ainda assim, comparando com poupança, melhor do que poupança, porque aqui é 0,82 líquido, ok? Agora, nós chegamos no segmento de logística, galpões logísticos, armazéns logísticos, como preferirem. Nesse segmento, nós temos 13 ativos diferentes: BLMG11, BRCO11, GALG11, GGRC11, HSLG11, LGCP11,
LVBI11, PATL11, RBRL11, TRBL11, VILG11, VTLT11 e XPLG11. No dia 4 de abril de 2023, uma cota de cada um desses ativos, não é? Nós investimos aqui R$ 991,23. Hoje, né, no dia 11 do 10, se nós vendêssemos essas cotas, teríamos apurado R$ 1.171,10, uma valorização de 18,14%. Segundo lá o site Investidor 10, este foi o rendimento destes ativos no período de 12 meses. Em um ano, eles renderam, na média, 9,64% em um ano. E no mês de setembro, significou 0,78%. Aqui está o último rendimento de cada um, né? Por exemplo, o BLMG11, 68 centavos, por aí vai. Apuramos aqui R$ 9,15 sobre um investimento de R$ 1.171,10, ou seja, a gente considera sempre o valor atual para saber qual foi a média, 0,78%. Nunca esquecendo que estes ativos considerados fundos de tijolo, não é? Ou seja, laje corporativa, galpões logísticos e shoppings, a valorização deles justifica em muito o investimento nesse tipo de produto. Por quê? Como o rendimento ele é isento de imposto de renda, se você soma o rendimento dele com a valorização num período aqui de pouco mais que 6 meses, veja bem, quase dá 20%. É muito interessante esse tipo de produto, não é? Sempre lembrando que este site não faz recomendação nem de compra nem de venda. A única recomendação que nós fazemos, repetimos o tempo todo, se você se interessa por este tipo de investimento, estude, aprenda, tire suas dúvidas, inicie-se nesse tipo de negócio bem devagar, com muita calma, com muita tranquilidade. Adquira uma cota, duas cotas, vá se habituando com o produto, não esquecendo que renda variável tanto pode subir como descer e que rendimento passado não é não é garantia de rendimento presente ou futuro. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando de setembro de 2023, perfeito? Então, aqui agora no segmento recebíveis, ou como preferirem, fundo de papel, né, que são aqueles fundos que aplicam em certificado de recebimentos imobiliários, ou seja, emprestam dinheiro para construtoras, para loteamentos, para construção de shoppings, para construção de galpões logísticos, etc. Vejam só, nós temos 13 ativos diferentes: CACR11, IRDM11, KNCR11, MCCI11, MXRF11, mais famoso de todos, mais conhecido, né? NCHB11, RBRR11, RBRY11, RECR11, RZAK11, URPR11, VGHF11 e XPCI11. Nós investimos nestes 13 ativos, uma cota de cada, em 4 de abril de 2023, R$ 993,38. Se colocássemos à venda no dia 13 do 10, não é? Este vídeo ele começou no dia 11 e foi concluído no dia 13. Se nós colocássemos à venda, o Investidor 10, no dia 13, nos informava, 13 de outubro de 2023, nos informava que estes seriam os valores. Vejam vocês que o IRDM11 desvalorizou. O NCHB11 também desvalorizou. O RPR11 também desvalorizou em relação ao preço da compra. Isso mostra a volatilidade do produto. E no período de 6 meses, a valorização, na média, foi de 3,5%, ou seja, muito menor do que a valorização dos segmentos de tijolos, né, de fundos de tijolos, apenas 3,5%. De qualquer maneira, houve uma valorização. Já o rendimento, ele é muito superior ao dos fundos de tijolos. Por quê?
Porque, como se trata de emprestar dinheiro, né, e estes fundos imobiliários, eles costumam cobrar pelos empréstimos a taxa Selic e mais alguma coisa, então sempre vai passar, não é? Se a taxa Selic hoje está em 12,75, estes empréstimos já foram feitos há algum tempo atrás para os interessados, né? Mesmo assim, veja bem, ó, rendimento médio, né, dos últimos 12 meses desses 13 papéis diferentes, 13,71%, contra uma inflação de 5,19%, não é? Acumulada no período, mais que o dobro, não é? Então, veja bem, é muito interessante. Porém, é o segmento mais complexo no item fundos imobiliários. Aqui, se você pretende entrar, saiba que existe um risco maior embutido, não é? Porque o dinheiro para se valorizar, por que se dá essa valorização aqui? Por que custou 103, agora custa 104, não é? Aqui nada mais é do que especulação. Nada mais é do que especulação. O dinheiro é o mesmo, mas por algum motivo, né? Ou porque o fundo adquire fama, ou porque as pessoas estão interessadas em comprar mais do que tem para vender, ou seja, a procura é maior do que a oferta, etc. Mas não é igual ao fundo de tijolo, onde o imóvel físico realmente se valoriza, né? Então, muito cuidado quando for investir nesse tipo de papel. Faça-o com pleno conhecimento de causa. Do contrário, não mexe com isso. Bom, o último rendimento de cada um, né? Veja você, ó, CACR11, R$ 1,42. Excelente retorno, não é? Porém, sempre com essa ressalva de que isto aqui, este tipo de retorno em fundos imobiliários, fundo imobiliário não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, não existe isso. Se der errado, o risco é todo do cotista, perfeito? Qual é a possibilidade disso aqui dar errado? Ela existe? Existe. A probabilidade depende da maneira como se vê, não é? Se você diversifica bastante, você diminui o risco. Um pode dar problema. Veja bem, em 6 meses, 3 desvalorizaram, perderam valor, mas 10 entre esses 13 aumentaram o seu valor, não é? Incluindo o mais famoso deles, o MXRF11 e o VGHF11, que também é muito conhecido, ok? Então, o rendimento real em setembro, 1,07, livre de imposto de renda. Perfeito? Agora nós vamos para o segmento que é tratado pelos sites especializados como segmento híbrido, ou seja, eles tanto emprestam dinheiro como possuem também em seu portfólio, muitas vezes, imóveis físicos, não é? Como é o caso aqui do Sari. O Sari, esse aqui que foi o único que andou para trás, não é? Como é o nome dele, na verdade? Santander Renda Urbana. Ou seja, o Santander possui 2 ou 3 ativos, edifícios comerciais, né, em São Paulo, e ele aluga os imóveis, escritórios, né? Então, esse segmento híbrido, nós temos aqui 7 ativos diferentes, ó. BIME11, BRCR11, GAME11, PLCR11, SAR11, TGAR11, WHGR11. Nós investimos no dia 4 de abril de 2023, R$ 325,49. Se fôssemos vender estas cotas no dia 13 de 10 de 2023, segundo o site Investidor 10, possivelmente obteríamos R$ 346,44, uma valorização de apenas 6,43%, completamente diferente dos fundos de tijolos, né? Como vocês hão de lembrar, ainda há pouco nós mostramos. Ainda assim, o rendimento aqui nos últimos 12 meses, a média 12,62. E o último rendimento pago por cada um desses, não é? Os 7 renderam R$ 3,47, que daria uma média de rendimento real de 1,06 ao mês. Isso aqui é o mês de setembro, não é? Eles estão pagando em outubro, perfeito? Então,
É a mesma história dos fundos de papel. Aqui também precisa tomar cuidado, precisa olhar direitinho, precisa entender no que você está aplicando. Perfeito? Você vê que na classe híbrida a gente diluiu ou diversificou em 7 diferentes. 6 se valorizaram, 1 se desvalorizou. Perfeito? Então, 1,06 de rendimento real em setembro de 2023. Vamos agora para o setor daquilo que se chama FIAGRO. São fundos imobiliários que investem dinheiro em agricultura, no setor agrícola. Eles basicamente emprestam dinheiro para fazendas, produtos agropecuários, distribuidora de produto agropecuário, fabricante de insumos, esse tipo de situação sempre ligada à agricultura e tão somente à agricultura. Aqui vocês podem perceber que nós também usamos 7 ativos diferentes, não é? Investimos R$ 68,60, porque todos eles usam base 10. Base 10 é quando custa uma cota na faixa ali dos R$ 10 ou menos, e base 100 quando custa ali na média de R$ 100, um pouco para cima, um pouco para baixo. Então aqui é base 10. Se fôssemos vender no dia 13 de 10 de 2023, teríamos um prejuízo de 1%. Então, perceba como é o negócio, não é? Embora nos últimos 12 meses, este tipo de setor, os fiagros, tenham rendido uma média de 16,25%. Gente, a inflação é 5,19%. Olha o que isso rende, não é? Último rendimento por cota. Imagine você paga 8,88 por uma cota que te paga 12 centavos de rendimento. É extraordinário, excepcional, não é? Os 7 juntos aqui me pagaram, ou estão pagando ao longo do mês de outubro, 0,85 centavos, o que dá uma média de 1,25% ao mês. É extraordinário, porém muito complexo, e se você não tiver um estômago forte, cuidado. A gente aqui, como colocou uma cota de cada, veja bem, imagina, algum desses aqui deu completamente errado ou eu vou vender. Por exemplo, esse aqui, ó, OIAG11, paguei 10,75, não quero mais saber, vou vender por 9,47. Perdi aqui R$ 1 e pouco. Gente, isso não é nada diante do conhecimento que se adquire. Agora, você que está iniciando, não tente de jeito nenhum. Gostei aqui do Rura 11, né? Então ganhei um apartamento de herança, vou vender e vou aplicar tudo no Rura 11. Não faça isso. Isso é muito perigoso. Por quê? Se para quem esses fundos empresta dinheiro resolve não pagar, mesmo com todas as garantias, mesmo com aquela coisa toda, veja bem, qualquer coisa que precise ser judicializada para ser resolvida é sempre um transtorno e o seu dinheiro está lá no bolo. Então, sempre diversifique ao máximo que você puder. Veja aqui o exemplo, isso aqui é real. Eu botei meu dinheiro aqui. Ou seja, em 7, 3 estão dando prejuízo. E veja bem, o prejuízo dos 3 é maior do que o lucro dos outros 4. Valorização no período negativa de 1,01%. É incrível, mas é assim que funciona. Sabe? Então, você que está iniciando agora, preste muita atenção. Não se meta nesse tipo de negócio sem ter conhecimento suficiente. Na dúvida, procure sempre um especialista de sua confiança. Não é? Existem várias casas de análise, as chamadas corretoras, existem corretores independentes. Eles entendem mais do que você para te aconselhar nesse tipo de coisa. Embora eu te diga que é possível você aprender sozinho, você pode sozinha aprender a dominar isso tudo aqui e você operar diretamente na B3 sem intermediário nenhum. Mas, de novo, aqui não é recomendação de nada. A única recomendação é estude, estude, estude. Vamos agora, então, para o resumo. O resumo dos 50. Né? Então tá aqui, ó.
nós temos 7 ativos na classe Fiagro, 7 híbridos, 5 em lajes corporativas, 13 em logística, 5 em shoppings e 13 em recebíveis, certo? 7, 7, 5, 13, 5, 13, certo? O valor que investimos nesses 50, em 4 de abril, nós investimos de 2023, R$ 3.074,52. Atualmente, se fôssemos vender, teríamos apurado R$ 3.433,85, ou seja, teríamos tido um lucro de 10%, 10,45%. Nada mal, né? Para quem aprendeu sozinho, para quem estudou isso exaustivamente, mas sozinho, sem auxílio de corretora, sem auxílio de corretor, sem nada disso, eu ainda estaria ganhando. Fora os rendimentos auferidos nos últimos 6 meses, 10,45, 10,45. Não esquecendo que quando você vende, tem imposto de renda, tá? Sobre este lucro aqui, eu teria que pagar 20% de imposto de renda, certo? O imposto de renda só incide na venda, não incide no rendimento, ok? Então, nós tivemos aqui um rendimento no mês de setembro de R$ 31,73, num valor investido inicialmente de R$ 3.074,52, que é atualizado, né, o valor atual da cota, em 13 de outubro, entre 11 e 13 de outubro, não é? R$ 3.433,85. Esse rendimento anualizado daria 11,04, portanto, o dobro da inflação que nos últimos 12 meses, o IPCA acumulado, 5,19, certo? Então, aqui tem um ensaio que mostra o seguinte: se um de cada, a receita líquida foi 31,73, se fossem 10 de cada, seriam 317,30. E se fossem 100 cotas de cada, R$ 3.173, certo? Quanto custariam 100 cotas de cada? Total seria de R$ 307.452, né? O ganho de capital, certo? Por exemplo, se fossem 100 cotas de cada, seria um total de 5.000 cotas, eu teria ganho no período de aproximadamente 6 meses, teria ganho R$ 35.000. Aqui incidiria imposto de renda de 20%, ok? Então aqui temos a inflação, junho houve deflação, não é? O IPCA, que é a inflação acumulada dos últimos 12 meses, previsão de inflação para o ano de 2023, 5,74, não é? E a lucratividade real descontada da inflação. Aqui, descontada a inflação e a inflação. Olha, precisamos corrigir isso aqui. Mas está bem claro aqui, lucratividade 5,3. Não é? Nesse estudo não existe o balanceamento dos ativos, ou seja, eles apenas estão divididos os 50, não é? Mas não é que cada um vale a mesma coisa que o outro ou rende a mesma coisa que o outro. Balanceamento é isso. Nesse caso aqui não existe. Perfeito? Se você tem alguma dúvida, diga aí nos comentários. Se você tem alguma coisa a acrescentar, fale aí nos comentários. Se você tem algum desses fundos, se você também investe em fundos imobiliários, se você quer se aprofundar, se você precisa de literatura adequada, tudo isso aqui a gente proporciona para você, sem custo nenhum para você. Aqui é tudo grátis, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Bom, já que você chegou até aqui, quero te agradecer por ter assistido o vídeo até o final. E se você percebeu neste vídeo, ou nos outros que eu faço, um conteúdo relevante, eu vou te pedir a gentileza. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você vai ser avisado. Não é? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, alguém que você imagina que possa também entender este conteúdo como relevante em sua vida financeira. Não é? Se você puder, deixa seu like. O YouTube entende que um vídeo que possui likes, que é compartilhado, onde as pessoas se inscrevem no canal do produtor de conteúdo, esse vídeo então tem relevância. E aí o próprio YouTube encaminha para mais pessoas. Né? Eu tenho um pensamento comigo, não sei se é o seu, mas
de que vale levar conhecimento para o túmulo? Penso que não vale nada, não é? O conhecimento, uma vez adquirido, ele deve ser distribuído. Se puder ser distribuído de graça, melhor ainda, não é? Neste canal aqui ninguém paga nada. A única coisa que a gente pede é isso. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe se puder e se inscreva no sino de notificações. Muito obrigado por ter assistido. Deus lhe abençoe ricamente, que os seus sonhos, os seus projetos, todos eles, todos, se realizem da melhor forma possível. Muito obrigado mais uma vez.